Houve um tempo, não tão distante quanto parece à primeira vista, em que o Brasil respirava pelas calçadas. A vida não se concentrava dentro das casas, como ocorre hoje. Ela se espalhava para fora, ocupando o cimento aquecido pelo sol, as sombras projetadas pelas árvores das ruas tranquilas, e as varandas que acolhiam conversas, que começavam simples e terminavam profundas. Era uma época em que o dia nascia devagar, acordava junto com o canto dos pássaros, com o barulho suave de alguém abrindo o portão, com o aroma de café fresco escapando pelas janelas. Não havia telas iluminando as manhãs. Havia silêncio, havia tempo, havia espaço para respirar e para viver com naturalidade. As famílias seguiam um ritmo quase poético, mesmo sem perceber. Antes das 7 da manhã, alguma mãe já sacudia tapetes na varanda, enquanto outra colocava roupas no varal, estendendo cada peça com uma calma que quase parecia um ritual. Os vizinhos se cumprimentavam com palavras bondosas, frases como passou a noite, Deus te acompanhe, ou se precisar, estou aqui. Não era preciso fazer esforço para fortalecer vínculos. Eles surgiam naturalmente, alimentados por pequenos gestos diários, simples para quem os vivia, mas profundos para quem hoje lembra deles com saudade. As calçadas eram muito mais do que caminhos para se andar. Eram extensão das casas. As crianças desenhavam com giz colorido, pulavam amarelinha, inventavam mundos inteiros dentro de alguns metros quadrados. Os adolescentes encostavam nos muros para conversar sobre sonhos, medos, amores e incertezas. E os idosos sentavam em cadeiras de fio, observando o movimento como quem lê um livro vivo, folheando cada página com os olhos. A rua, em si, era uma escola. Ela ensinava a compartilhar, a esperar, a se entender com os outros, a resolver conflitos sem intervenção de adultos. A rua era espaço de formação humana. Nas tardes mais quentes, quando o calor parecia pesar no ar, alguém sempre puxava uma mangueira para molhar a calçada. A água correndo devolvia frescor ao ambiente. Levantava aquele aroma característico, que hoje só existe na memória, e desenhava caminhos sobre o chão que as crianças seguiam com curiosidade encantada. Enquanto isso, adultos conversavam sobre as novidades do bairro, sobre a vida, sobre o dia de trabalho, sobre histórias antigas que sempre valiam ser contadas outra vez. E ninguém tinha pressa. As conversas flutuavam, leves, no ar quente da tarde. A vida acontecia sem a urgência que hoje domina os dias. As varandas eram espaços ainda mais especiais. Ali se abrigavam sentimentos, desabafos, preocupações, risadas e reflexões. Era comum ver mães embalando seus bebês com cantigas antigas, enquanto os vizinhos se reuniam para discutir a vida. Havia noites particularmente bonitas, aquelas em que o calor pedia para todos saírem das casas. Cadeiras eram puxadas para fora, bancos improvisados surgiam de repente, e a rua se transformava em uma grande sala de estar. As crianças brincavam até cansar, enquanto os adultos conversavam sob o céu estrelado, respondendo ao chamado natural da convivência. O rádio marcava presença constante nesse cenário. Ele não era apenas um aparelho dentro das casas, era um guia, uma companhia, uma voz que dava vida às horas. As radionovelas entravam no ar e reuniam famílias diante de suas histórias. As notícias chegavam com vozes firmes, transmitidas por locutores, que falavam como se conversassem com cada pessoa individualmente. As músicas ecoavam pelas janelas e se espalhavam pelas calçadas. E quando uma canção tocava, parecia que todos ouviam juntos. A música criava unidade. Ela costurava os sentimentos da comunidade. A convivência humana daquele tempo moldava personalidades, sem que ninguém percebesse. O vizinho não era apenas alguém que morava ao lado, era alguém de confiança, alguém que a família via todos os dias, alguém que participava da vida, em pequenos momentos que, somados, construíam laços fortes. Se uma criança se machucava, 3 adultos apareciam para socorrer. Se alguém passava por uma dificuldade, surgiam panelas de sopa, frutas colhidas no quintal, lenços preparados com carinho. As pessoas não esperavam ser chamadas. Elas sentiam quando era hora de ajudar. Era uma solidariedade natural, quase instintiva. Pedir açúcar emprestado era comum e não causava vergonha. Pelo contrário,
era parte da cultura da vizinhança. E devolver o açúcar, junto com um pedaço de bolo ou um agradecimento sincero, era outra demonstração de afeto. As casas raramente estavam com as portas totalmente fechadas, porque a vida fluía de dentro para fora e de fora para dentro. O medo não comandava os passos. A confiança, sim. O senso de pertencimento era tão forte que se tornava parte da identidade de cada pessoa. E tudo acontecia de maneira tão natural que, na época, ninguém percebia que vivia um momento especial. Para quem estava lá, aquilo era apenas o cotidiano, mas, olhando com o distanciamento dos anos, percebemos que era extraordinário. Era um modo de vida que fortalecia os laços familiares e a autoestima das comunidades. Era uma cultura que formava caráter e que hoje ainda vive em quem guarda essas lembranças no coração. Os muros das casas eram baixos, tanto para permitir a entrada da brisa, quanto para facilitar a conversa entre vizinhos. As portas eram fechadas mais por hábito do que por necessidade. As ruas eram consideradas seguras, e os adultos confiavam que os outros adultos cuidariam de qualquer criança que precisasse de ajuda. Havia um pacto silencioso de cuidado mútuo, e isso criava um ambiente de segurança emocional. As crianças cresciam sabendo que não estavam sozinhas. Os adultos envelheciam sabendo que eram úteis e queridos. As crianças aprendiam desde cedo a dividir, a respeitar os mais velhos, a pedir licença, a pedir bênção, a conviver com diferentes temperamentos, aprendiam a cair e levantar, a lidar com frustrações pequenas que na verdade preparavam o espírito para os desafios maiores da vida. A rua ensinava paciência, ensinava humildade, ensinava a importância de fazer parte de um grupo. Os adultos tinham seus próprios aprendizados. Cuidar da calçada era um ato de respeito, mas também de amor. Varriam não apenas para manter limpo, mas porque aquilo representava cuidado. Cuidado com a casa, com o bairro, com a própria dignidade. Esse hábito, tão simples à primeira vista, hoje se transforma em memória afetiva, porque, no fundo, era um gesto carregado de significado. Quando faltava luz, em vez de irritação, havia união. Conversas surgiam espontaneamente, risadas iluminavam a noite. Quando a chuva caía forte, vizinhos verificavam os quintais uns dos outros. Quando alguém precisava de ajuda, ninguém ficava indiferente. O coletivo prevalecia sobre o individual. O tempo passou e levou muitas coisas. Levou a inocência das tardes calmas, levou o hábito de sentar na calçada ao fim do dia, levou os laços espontâneos criados pela proximidade. Levou parte da simplicidade, levou parte do silêncio, levou parte desse modo tão humano de viver. Mas o tempo não apagou o que realmente importa. Não apagou o valor da conversa sincera. Não apagou o desejo de ouvir histórias. Não apagou o respeito pelos mais velhos. Não apagou o orgulho de manter a casa em ordem. Não apagou a vontade de ajudar quem precisa. Não apagou a alegria de pertencer. Esse Brasil continua vivo, talvez não nas ruas, mas no coração de quem viveu aquele tempo. Continua vivo no modo como ainda cumprimentamos o vizinho, na alegria silenciosa de reencontrar alguém conhecido, no costume de oferecer um café, no carinho em preparar a casa para receber visita, no respeito pelos laços humanos. Esse pedaço do Brasil permanece vivo porque ele moldou nossa identidade. Ensinou valores que não se perdem. Ensinou a ser forte com delicadeza, a ser simples sem ser pequeno, a ser coletivo mesmo em tempos de solidão. E enquanto alguém se lembrar desse tempo, essa cultura continuará existindo, porque há memórias que não se apagam, há sentimentos que permanecem, e há valores que resistem ao passar dos anos. Houve uma época em que a música não era apenas um som que preenchia o ambiente. Ela era um laço invisível que unia pessoas de diferentes idades, diferentes classes sociais, diferentes regiões do Brasil. Um laço tão forte que, mesmo hoje, quando tudo parece correr depressa, quando as melodias chegam por aplicativos e algoritmos, ainda é possível fechar os olhos e voltar no tempo para sentir o calor daquela união. Era o tempo em que o rádio era a principal janela para o mundo. Não havia telas piscando, não havia vídeos para distrair o olhar, não havia milhões de opções disputando
a atenção. Havia apenas a voz firme do locutor, a música que tocava o coração e o silêncio respeitoso das casas que aguardavam cada nova canção. O rádio ocupava um lugar especial nas salas e cozinhas brasileiras. Em muitas casas era colocado sobre uma toalha de crochê, cuidadosamente posicionada sobre um móvel simples, que parecia existir somente para ele. Em outras, ficava na cozinha, perto do fogão, como se quisesse participar das conversas da manhã e dos aromas que subiam enquanto o café fervia. E havia também quem mantivesse o rádio no quarto, junto ao guarda-roupa, para que a primeira voz do dia fosse a de um locutor confiável, que transmitia notícias com serenidade e um respeito que hoje quase não existe mais. As famílias se reuniam em torno do rádio, como quem se reúne para uma celebração. As radionovelas eram aguardadas com ansiedade. As vozes dos personagens se tornavam parte da rotina, e era comum que os ouvintes comentassem sobre o enredo no dia seguinte, como se falassem sobre parentes distantes. Havia suspense, havia romance, havia humor, e tudo isso era transmitido apenas pelo som, o que tornava a imaginação a maior protagonista da história. Os ouvintes criavam rostos para aqueles personagens, inventavam cenários, davam forma às emoções, e essa experiência silenciosa, íntima e profunda criava memórias que permanecem vivas até hoje. Mas a verdadeira força cultural daquele tempo estava na música. Quando ela começava a tocar, tudo mudava. A melodia preenchia a casa inteira, ultrapassava a janela aberta, alcançava a calçada, atravessava a rua e levava para outras casas um pedaço de emoção compartilhada. Não era raro que o vizinho, ao ouvir uma música querida, aumentasse um pouco o volume, para que os outros pudessem ouvir também. E havia algo bonito nesse gesto. A música se transformava em ponte, em convite, em diálogo. Era como se dissesse: venha sentir isso comigo. Os grandes nomes daquela época marcaram gerações inteiras. Ângela Maria, com sua voz cheia de entrega, ensinava sobre sentimentos profundos. Dalva de Oliveira transformava saudade em canto puro. Orlando Silva embalava corações apaixonados. Vicente Celestino arrepiava até as paredes com sua interpretação grandiosa. Lupicínio Rodrigues falava de dores que todos já tinham sentido, mas que poucos sabiam expressar. E mais tarde a Jovem Guarda chegaria com Roberto Carlos, Erasmo, Vanderléa, trazendo o frescor da juventude e mostrando que a música tinha o poder de acompanhar as mudanças do mundo sem perder sua essência emocional. O mais bonito é que cada música parecia pertencer à vida de alguém. Havia sempre aquela canção que tocou no aniversário, aquela que embalou um romance, aquela que alguém ouviu enquanto chorava no quarto, aquela que ajudou a curar uma saudade, aquela que acompanhou uma viagem longa, aquela que tocou na festa da comunidade, aquela que marcou a primeira dança, aquela que os pais ouviam juntos depois do jantar, aquela que virou trilha sonora de momentos simples, porém inesquecíveis. A música entrava na vida das pessoas de forma tão profunda que, mesmo décadas depois, basta ouvir os primeiros acordes para que memórias despertadas pela melodia regressem como se nunca tivessem ido embora. A relação com a música naquela época era diferente da relação de hoje. Não havia pressa de pular uma canção só porque os primeiros segundos não agradaram. As pessoas ouviam a música inteira, deixavam a melodia se instalar, deixavam a letra tocar o coração, deixavam o tempo passar, sem medo. Havia respeito, havia entrega, havia gratidão. E esse gesto de escutar sem pressa não era apenas sobre música, era um reflexo do modo de viver. As pessoas viviam no ritmo da vida, e a vida era mais lenta, mais contemplativa, mais harmoniosa. Os programas de auditório transmitidos pelo rádio também eram parte essencial dessa cultura. Eram divertidos, espontâneos, cheios de energia. Havia concursos de calouros, desafios, histórias contadas ao vivo, e tudo isso aproximava o povo do entretenimento nacional. O ouvinte comum podia sonhar em aparecer no rádio, cantar, contar sua história. Isso criava uma sensação de pertencimento, de valorização cultural, porque o rádio não era algo distante. Ele fazia parte da vida real. Ele conversava com a dona de casa enquanto ela passava a roupa. Conversava com o trabalhador
enquanto ele se preparava para mais um dia. Conversava com as crianças que sentavam no chão da sala, com os cotovelos apoiados no sofá. Conversava com os jovens que começavam a descobrir sentimentos novos. Conversava com os idosos que gostavam de recordar seus próprios tempos de juventude. O rádio tinha um dom silencioso. Ele unia pessoas através do som. Ele fazia o Brasil cantar junto, e isso moldou profundamente a identidade nacional. A música ensinava valores, contava histórias, transmitia emoções que palavras comuns não conseguiam alcançar. Por isso, até hoje, quando alguém escuta uma música antiga, algo acontece dentro do peito. É como se o passado se aproximasse, gentilmente, tocando o ombro da memória e dizendo com delicadeza: "Você lembra?" E ao lembrar, o coração se aquece. A música daquele tempo tinha uma característica especial. Ela respeitava as pausas, valorizava o silêncio entre uma frase e outra, permitia que o ouvinte absorvesse cada parte da letra. Havia espaço para sentir, as melodias eram construídas com cuidado, os arranjos eram delicados, as letras eram profundas. Não eram apenas palavras rimadas, eram declarações de sentimentos humanos simples e universais. E havia algo ainda mais poderoso. A música muitas vezes era usada para enfrentar as dificuldades da vida. A tristeza ganhava forma de samba. A saudade se transformava em bolero. A esperança se escondia nas harmonias suaves das baladas românticas. A fé surgia nos hinos cantados aos domingos. E, ao fazer isso, a música não apenas acompanhava a vida das pessoas, ela ajudava a sustentar a alma delas. Ela oferecia colo, ela oferecia força, ela oferecia compreensão. Os momentos difíceis, quando envolvidos por música, se tornavam mais suportáveis. As alegrias, quando acompanhadas por melodias, se tornavam ainda maiores. A música amplificava o que se sentia e, assim, passou a fazer parte da identidade de cada pessoa que viveu aquele tempo. As famílias tinham um ritual próprio em torno do rádio. Alguns esperavam o programa preferido antes de jantar, outros deixavam o rádio ligado durante todo o almoço de domingo, enquanto a mesa se enchiam dos cheiros da comida caseira. Outros ainda se reuniam à noite, quando as luzes estavam apagadas e apenas a voz tranquila do locutor iluminava o ambiente com histórias para adormecer. E para muitos casais, a música era testemunha de gestos amorosos. Quantas pessoas não deram seu primeiro passo de dança em uma sala pequena, segurando a mão da pessoa amada, enquanto o rádio tocava suavemente uma canção que mais tarde se tornaria inesquecível? Quantos romances começaram porque uma música aproximou dois olhares tímidos? Quantas dores de amor foram consoladas porque alguém ouviu uma canção que falava exatamente o que o coração sentia, mas não conseguia expressar? Cada música daquela época ajudou a escrever capítulos individuais e coletivos da nossa história. As melodias, as vozes, os acordes, tudo isso formava um tecido cultural que dava forma à alma do país. Elas ensinavam sobre o amor, sobre a perda, sobre a esperança, sobre o cotidiano, sobre a simplicidade, sobre a humanidade, e ainda ensinam. O tempo passou, chegaram os discos, depois as fitas cassete, os CDs, os MP3, os streamings, as listas de reprodução que trocam de música, sem que precisemos levantar um dedo. Tudo ficou mais rápido, mais acessível, mais amplo, mas nada substituiu o encanto daquela experiência original de ouvir rádio. Nada substituiu aquela forma de viver a música, de maneira tão intensa, tão íntima, tão respeitosa. E a razão disso é simples. Não era apenas tecnologia, era sentimento. A música daquela época era acompanhada de vida, era acompanhada de cheiro de café passado na hora, era acompanhada de criança correndo na calçada, era acompanhada de vento batendo no pano do varal, era acompanhada de marido chegando do trabalho e tirando o chapéu, era acompanhada de esposa terminando de passar a roupa, era acompanhada de avós sentados na varanda, balançando levemente a cabeça no ritmo da canção, era acompanhada de famílias inteiras respirando juntas ao som de uma mesma melodia. E tudo isso permanece porque o que a música tocou, ela nunca deixou de tocar. O que a música marcou, ela nunca deixou de marcar.
O que a música curou, ela nunca deixou de curar, e é por isso que, mesmo depois de tantos anos, ainda sentimos algo profundo quando uma canção antiga começa a tocar. É como se visitássemos um pedaço da nossa alma que estava guardado, esperando silenciosamente para ser reencontrado. A música moldou o Brasil. O rádio uniu o Brasil. Juntos, criaram memórias que nenhuma modernidade pode apagar. E isso explica por que tantas pessoas da terceira idade carregam no olhar uma luz especial quando lembram das músicas do passado. Essa luz revela, sem palavras, que a música foi uma amiga fiel, foi uma conselheira silenciosa, foi companhia, foi consolo, foi alegria, foi expressão, foi identidade. E assim, permanece, porque há coisas que o tempo leva, mas há outras que resistem dentro de nós. A música é uma dessas. O rádio também é. E enquanto houver alguém que ainda se emocione ao lembrar de uma canção antiga, enquanto houver alguém que ainda feche os olhos para ouvir uma voz que marcou sua juventude, enquanto houver alguém que sorria com a lembrança de uma dança, de uma festa, de um encontro embalada por melodia, essa cultura continuará viva, vibrante e inesquecível. Existem tradições que não nasceram dos livros de história, das grandes datas, das comemorações oficiais ou dos discursos que ecoam nos palanques. Elas nasceram das casas simples, das famílias que viviam de modo honesto e trabalhador, das comunidades que se abraçavam sem formalidade, dos modos de viver que atravessavam gerações, como um fio invisível que tecia a própria identidade do povo brasileiro. Essas tradições não surgiram por decreto, elas nasceram da sabedoria acumulada do dia a dia, da observação atenta da natureza, do cuidado mútuo entre vizinhos, da fé silenciosa que iluminava as noites, da simplicidade da vida que se descobria grande nos pequenos gestos. Nas pequenas cidades e vilarejos do interior, a vida parecia seguir um ritmo mais calmo, quase como se o tempo tivesse aprendido a respeitar o passo das pessoas. As manhãs começavam com o canto dos galos, com o cheiro de pão assando no forno, ou com o barulho das primeiras vassouras varrendo a calçada. As pessoas cumprimentavam umas às outras com um sorriso sincero e palavras que carregavam delicadeza. As crianças saíam cedo para a escola, algumas caminhando longas distâncias junto dos amigos, enquanto adultos já estavam nos afazeres, cuidando da terra, dos animais, das lojas pequenas, dos ofícios que sustentavam não só as famílias, mas também a autoestima de toda a comunidade. Esses modos de viver construíram tradições que deixaram marcas profundas na memória cultural do país. Uma delas era o costume de participar das festas juninas, que representavam mais do que uma simples celebração. As festas se tornavam encontros da comunidade, momentos de partilha, de alegria, de renovação. Nas ruas decoradas com bandeirinhas coloridas, cada família colocava um pouco de si. Havia quitutes preparados com cuidado, receitas que vinham das avós, músicas que faziam os pés se moverem sozinhos, danças que aproximavam gerações. A quadrilha era um espetáculo à parte, pois ensinava, sem palavras, o valor do trabalho em conjunto, da atenção ao outro, da sintonia entre as pessoas. Os arraiais eram mais do que diversão. Eles eram espaços onde o Brasil mostrava sua alma festiva, calorosa e criativa. Cada detalhe carregava um simbolismo profundo. O milho, que aparecia nas comidas típicas, representava a força da terra e o cuidado com a alimentação. As fogueiras iluminavam a noite como sinal de esperança e proteção. As bandeirinhas coloridas dançavam no vento, como lembrança da alegria que brota mesmo nos dias difíceis. E o correio elegante, com seus bilhetes inocentes e carinhosos, ensinava que a timidez e o romance podiam ser expressos com leveza e humor. Além das festas, havia também tradições religiosas que mantinham a fé viva de forma simples, porém intensa. Em muitas comunidades, o sino da igreja marcava o início das horas, avisava sobre ocasiões especiais, acompanhava rituais importantes da vida. As procissões percorriam ruas estreitas, com passos lentos e orações murmuradas, criando uma atmosfera de respeito e devoção, que unia jovens e idosos. A fé se misturava com a cultura local, criando celebrações únicas em cada região. Havia promessas pagas com fitas coloridas, velas acesas em pequenos altares,
ladainhas que ecoavam pela noite, com uma força que parecia abraçar toda a comunidade. Mas talvez uma das tradições mais marcantes do passado fosse o valor dado à palavra. As pessoas tinham orgulho de honrar seus compromissos, de cumprir o combinado, de manter a honestidade como princípio. Quando alguém dizia, está prometido, aquilo valia como um contrato. Uma promessa era uma espécie de pacto silencioso entre duas almas que reconheciam a importância da confiança. Esse valor, cultivado no dia a dia, formava cidadãos responsáveis, trabalhadores e respeitadores da vida alheia. Os ditados populares eram outra herança que atravessava gerações e ensinava sabedoria por meio de frases simples. Quem planta colhe era a lembrança constante de que o esforço traz resultados. Devagar-se, vai ao longe, ensinava sobre paciência. Água mole em pedra dura. Tanto bate, até que fura, mostrava que persistência transforma realidades. Essas expressões, muitas vezes repetidas pelos avós, moldavam a mentalidade das crianças e alimentavam a força interior das famílias. Elas eram verdadeiras aulas de vida, disfarçadas em pequenas pérolas de sabedoria. Nas casas antigas, era comum encontrar objetos que representavam tradições familiares. Um fogão a lenha, que guardava histórias de refeições preparadas com carinho. Um baú que carregava fotografias antigas, bordados feitos à mão, cartas escritas com caligrafia caprichada. Um terço pendurado atrás da porta, um rádio que já tinha escutado dezenas de músicas e notícias, uma toalha de crochê que demorou meses para ficar pronta. Esses objetos eram mais que coisas materiais, eles continham lembranças, sentimentos, capítulos inteiros da história familiar. Cada item tinha significado, e perdê-lo seria como apagar um pedaço da própria identidade. Outra tradição forte era a importância da mesa posta. Naquele tempo, comer não era apenas um ato nutricional, era um momento de união. As famílias se sentavam juntas, conversavam sobre o dia, riam, trocavam conselhos, observavam o crescimento uns dos outros. O alimento preparado com amor tinha sabor especial. A mesa era símbolo de acolhimento, de cuidado, de continuidade. E quem cresceu sentindo esse ambiente sabe que ele deixou marcas profundas no modo de se relacionar com o outro. Nas comunidades rurais, o vínculo com a natureza também gerava tradições inesquecíveis. Plantar e colher não eram apenas atividades agrícolas, eram ciclos que ensinavam a respeitar o tempo, a valorizar o esforço, a agradecer pelas bênçãos recebidas. As crianças aprendiam desde cedo a distinguir os tons do céu, a identificar o cheiro da chuva chegando, a entender quando o plantio deveria começar. Aprendiam que a vida funciona de maneira semelhante à plantação. É preciso semear com paciência, esperar o tempo certo e cuidar diariamente para que os frutos apareçam. O trabalho nas roças, embora cansativo, era carregado de dignidade. As pessoas sabiam que seu esforço alimentava famílias inteiras, que suas mãos construíam o sustento, que sua dedicação mantinha a comunidade viva. O suor que escorria do rosto era símbolo de coragem, não de fraqueza. E a força daquela gente humilde, que muitas vezes enfrentava dificuldades com um sorriso no rosto, se transformou em base da identidade brasileira. Uma identidade resiliente, generosa, persistente. Essas tradições também ensinavam sobre generosidade. Quando uma família preparava farinha, sempre separava um pouco para o vizinho. Quando alguém matava um porco, repartia com outros moradores. Quando a colheita era boa, todos celebravam. Havia uma ideia de que compartilhar não enfraquece, mas fortalece. Era comum ver panelas grandes sendo emprestadas de uma casa para outra em dias de festa. E ninguém estranhava quando de repente surgia um bolo ainda quente na porta, acompanhado de um sorriso tímido e de um "fiz a mais, lembrei de você". Esses gestos simples criavam uma teia de afeto que segurava as pessoas em momentos difíceis e multiplicava a alegria nos momentos felizes. O respeito pelos mais velhos também era tradição. Os avós eram guardiões da história da família. Suas palavras eram ouvidas com atenção. Suas opiniões eram levadas a sério. Suas histórias de vida eram tesouros que ensinavam sobre coragem, humildade e superação. Sentar ao lado de um idoso, ouvir suas memórias, segurar sua mão enquanto ele contava sobre tempos antigos,
Era como mergulhar em um livro vivo. Essas conversas moldavam gerações, fortaleciam vínculos e preservavam a essência da família. E havia ainda a tradição da hospitalidade, uma das marcas mais bonitas do povo brasileiro. Receber alguém em casa era motivo de alegria. Se visita parecia de surpresa, ninguém se incomodava. Pelo contrário, havia sempre um café pronto, um pedaço de bolo simples, uma cadeira vazia esperando por companhia. As pessoas tinham prazer em acolher. As portas raramente estavam completamente fechadas, e o som de alguém batendo palmas no portão era recebido com prontidão. Essa hospitalidade natural construía pontes invisíveis entre as pessoas e criava memórias afetivas que permanecem vivas até hoje. O tempo passou e muitas dessas tradições foram sendo transformadas. Algumas se perderam, outras mudaram de forma, outras ainda se adaptaram ao mundo moderno, mas de um modo especial, todas deixaram raízes profundas no coração de quem viveu aquela época. E essas raízes continuam influenciando o modo como as pessoas vivem hoje, mesmo que inconscientemente. A simplicidade do passado ensinou a valorizar o que realmente importa. Ensinou que a felicidade pode estar no aroma de um bolo saindo do forno, na sombra de uma árvore, em um dia quente, em uma roda de conversa ao entardecer, em uma música que toca na rádio e desperta lembranças, em uma visita inesperada que traz alegria. Ensinou que o essencial não precisa ser caro, não precisa ser grande, não precisa ser extraordinário. O essencial é vivido nas pequenas coisas, nas conexões humanas, nos gestos cotidianos, e é exatamente por isso que, mesmo com tantas mudanças, essas tradições continuam existindo dentro das pessoas. Elas estão no modo como ainda oferecemos um copo de água para quem chega cansado. Estão no cuidado com a mesa aos domingos. Estão no hábito de dizer: Deus abençoe, vai com calma, se cuida. Estão nas orações silenciosas, feitas antes de dormir. Estão na alegria que sentimos quando reencontramos alguém querido. Estão no respeito pelos idosos. Estão na saudade boa que sentimos quando lembramos da infância. As tradições são pontes que nos ligam ao passado, mas também iluminam o caminho para o futuro. Elas nos lembram de quem somos, de onde viemos e de quais valores queremos preservar. Porque não é preciso viver no passado para valorizá-lo, basta carregá-lo com carinho dentro do coração. E foi isso que milhões de brasileiros da terceira idade fizeram ao longo da vida. Eles guardaram, em silêncio, o que o tempo não conseguiu apagar. Guardaram as festas, as músicas, as mesas fartas, as conversas demoradas, os ditados antigos, a fé simples, o orgulho de trabalhar, a generosidade de compartilhar, a beleza da convivência. Essas memórias somadas formam a identidade de um povo. Uma identidade que se sustenta na força da família, na coragem de seguir em frente, na esperança que não desiste facilmente. E quando olhamos para tudo isso com o respeito que merece, percebemos que essas tradições, mesmo transformadas, permanecem vivas, porque foram construídas com verdade, com amor e com humanidade. O tempo pode levar muitos costumes, pode substituir objetos, pode mudar rotinas, pode alterar cenários inteiros, mas não consegue apagar aquilo que foi vivido com alma. As tradições permanecem onde sempre estiveram, dentro do coração. E enquanto houver alguém que ainda lembre de uma festa junina iluminada por fogueira, de uma mesa cheia de gente querida, de um ditado antigo que o avô sempre repetia, de uma oração feita ao cair da noite, de um gesto generoso vivido no passado, essa cultura continuará existindo com toda a força que sempre teve, porque a verdadeira herança não está nas coisas que se veem, está nas coisas que se sentem, está no que aprendemos, no que repassamos, no que o acreditamos, no que o amamos. E tudo isso faz parte da nossa identidade, da nossa história e do nosso orgulho de ser quem somos. Se estas lembranças tocaram o seu coração e reacenderam um pouco da beleza dos tempos que marcaram nossa história, fico feliz por ter caminhado com você até aqui. A vida muda, o mundo corre, mas algumas memórias continuam iluminando o caminho. Se desejar seguir revivendo,
lembranças, descobrindo curiosidades, encontrando conforto em histórias que respeitam o seu tempo e a sua essência. Eu te convido com carinho a se inscrever no canal Essência das Curiosidades. Aqui, cada vídeo é feito para acolher, inspirar e celebrar tudo aquilo que o tempo nunca conseguiu apagar.